Pessoal, nesse nosso encontro a gente vai falar aí, infelizmente, sobre a grave crise econômica brasileira que ameaça colocar o Brasil com o pior rendimento econômico desde a década de 1930. O Brasil está agora com aproximadamente 21 meses de queda da atividade econômica. São 7 trimestres consecutivos de queda da atividade econômica e o pior de tudo é que a expectativa de retomada do crescimento é mínima para o próximo ano, o ano de 2017. Ok? Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho dessa questão. Primeiro, é preciso a gente ter a clareza da trajetória dessa queda da atividade econômica brasileira e tentarmos entender primeiro as causas. Lembre-se você que a partir da entrada do presidente Lula em 2003 na presidência, apropriando-se aí da estabilidade macroeconômica com controle inflacionário obtida durante o governo Fernando Henrique Cardoso, Lula tem um cenário doméstico e um cenário internacional considerado favorável. No que diz respeito ao cenário internacional, o mundo estava vivendo uma retomada do crescimento econômico. Isso, por si só, leva a um aumento da demanda de produtos que são exportados pelo Brasil. Lembrando que o Brasil é um grande exportador de commodities agropecuárias e minerais. Minério de ferro, petróleo, gás, soja, milho, algodão, café, açúcar, entre outros, eram produtos que estavam sendo largamente demandados, sobretudo pela China, que vinha de um crescimento exponencial e, ao mesmo tempo, a um preço muito elevado. Então, a balança comercial brasileira tinha uma clara tendência de forte superávit, quando eu tenho uma exportação maior do que a importação. Isso permite, no cenário doméstico, a criação de mais emprego, de mais renda, de maior arrecadação tributária por parte dos governos. Então, o cenário externo era, sob o ponto de vista econômico, um cenário muito favorável. Por um outro lado, no cenário doméstico, nós havíamos obtido o controle da inflação durante o governo Fernando Henrique Cardoso com o Plano Real. Embora nós tivéssemos algumas situações muito adversas que Lula vai enfrentar. O primeiro, que pouca gente fala nos dias de hoje, sobretudo do PSDB, é que a dívida pública, no início do governo Fernando Henrique Cardoso, era de aproximadamente 36% do produto interno bruto, e ele entrega essa dívida para o governo Lula a 72% do produto interno bruto. Então, na verdade, a dívida praticamente dobrou durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso. Então, houve ali claramente um descontrole das contas públicas. Por um outro lado, nós vamos observar o baixíssimo crescimento durante o governo FHC. A média de crescimento durante o governo FHC foi de apenas 2,2% ao ano. Por um outro lado, a gente estabilizou a inflação, mas não promoveu uma distribuição mais equitativa, igualitária, socialmente justa da renda durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos uma forte contenção do gasto público com uma política fiscal e monetária contracionista, aumentando a carga tributária. No início do governo Fernando Henrique Cardoso, a carga tributária era correspondente a 27% do PIB e no final do governo dele já estava em 36,5%. É um aumento de 9,5 pontos percentuais de carga tributária em apenas 8 anos de governo. Por um outro lado, a gente pôde observar que durante esse período nós tivemos praticamente congelados os salários do funcionalismo público, levando aí algumas categorias a uma precarização da relação salarial, e tivemos aí um aumento do salário mínimo e, portanto, de 75% dos aposentados e pensionistas que ganham um salário mínimo, basicamente corrigindo a inflação do período passado sem qualquer ganho real. Diante desse quadro, então, Lula assume, de alguma forma, ele se beneficia do controle da inflação do governo Fernando Henrique Cardoso,
Por um outro lado, tem alguns desafios, né? Que é promover a queda da dívida pública, ao mesmo tempo, promover uma distribuição mais equitativa da renda, e ele vai também se somar a isso ao bom cenário internacional. A aposta do presidente Lula foi jogar todas as fichas do governo nas políticas redistributivas de renda. E aí ele vai criar lá, primeiro, o Fome Zero, depois o Bolsa Família e outras políticas que são redistributivas de renda de maneira direta ou indireta. Ele reformula o FIES, que é o financiamento estudantil, cria lá o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, cria o programa Luz para Todos no campo no Brasil, passa a utilizar o BNDES como uma fonte importante de financiamento com juros baixos no mercado para o empresariado nacional e, com isso, nesse tempo de bonança internacional, de recomposição de renda no cenário doméstico, Lula aumentou o salário mínimo 64% acima da inflação durante o seu governo. Isso tem um aspecto positivo, porque distribui a renda de maneira mais equitativa, mas ao mesmo tempo agrava o problema do rombo da Previdência Social, já que 75% dos aposentados ganham apenas um salário mínimo. Então, nesse período de bonança, o Brasil cresce, a dívida pública se reduz. Nós saímos de uma dívida pública aí de 72% do PIB durante o governo de Fernando Henrique Cardoso para pouco menos de 60%, né, no governo Lula. Ao mesmo tempo que nós criamos uma nova classe média, que foi a classe C, e essa classe foi avidamente para o mercado consumidor, o que acabou gerando, por um outro lado, uma certa pressão inflacionária. Aqui, o governo Lula cometeu um erro grave. Ele apostou o crescimento do país, né, no consumo de massa. Isso funciona, né, em países, por exemplo, como os Estados Unidos, onde você tem a estrutura da economia e a infraestrutura produtiva de portos, aeroportos, estradas, armazéns, telecomunicações, centrais elétricas relativamente equacionadas, né? No Brasil não é assim. Quando você jogou todas as fichas no mercado consumidor interno e internacional, você tem que lembrar que você está sujeito à inflação, porque a demanda pode eventualmente superar a capacidade de oferta no curto prazo. E você tem um outro problema, que é a alta volatilidade da demanda, que a demanda, ela reflete basicamente a renda, mas ela reflete também o endividamento, ela reflete a inadimplência e por aí vai. No ano de 2009, o Brasil sofre gravemente com a emergência da crise econômica mundial, que explode nos Estados Unidos a crise do mercado subprime. No ano seguinte, 2010, ano eleitoral, o presidente Lula reage com uma política fiscal expansionista, com aumento do gasto público e redução da tributação. Esse tipo de política é chamada de política anticíclica, para reverter o ciclo de queda da atividade econômica verificada no ano anterior, que foi o ano de 2009. Em 2010, a economia reage, o Brasil cresce 7,5%, a taxa de desemprego caiu para 6,5%, a menor taxa de desemprego verificada até então nos últimos 30 anos, embora a inflação comece a dar as caras em virtude aí do crescimento exponencial de curto prazo na demanda. A presidente Dilma Rousseff ganha a eleição e ela tenta manter, né, essa política macroeconômica de uma política fiscal expansionista, repito, com gasto público em alta e reduzindo pontualmente a tributação, e com uma política monetária expansionista, reduzindo a taxa básica de juros, né, por parte do governo. A ideia era induzir um crédito mais barato para manter o consumo em alta e o investimento em alta, já que com uma taxa de juros mais barata, o empresariado pode investir mais em máquina, equipamento, ferramenta e instalação. O problema
é que a leitura que foi feita pelo governo Dilma, hoje, né, pelo menos na minha avaliação, é uma leitura equivocada da realidade daquele momento. Primeiro, porque o cenário internacional passou a ser um cenário adverso. A gente teve uma queda, né, na demanda de commodities agropecuárias e minerais e produtos industrializados de baixa tecnologia, em virtude da própria crise econômica mundial que se espalhou pelo mundo. Dos Estados Unidos atingiu o mercado europeu, de lá atingiu a China e o mercado asiático. Resultado, a demanda cai e junto com a demanda cai o preço. Então o Brasil começou a ter um desequilíbrio no seu balanço de pagamentos, que registra as transações do país com o resto do mundo. O Brasil estava vendendo menos do que poderia e por um valor menor do que gostaria. Mas além do cenário internacional estar ruim, o câmbio brasileiro não estava ajudando. Nós estávamos com um câmbio apreciado. Você se recorda que nós chegamos a ter 1,70, 1,75 para cada dólar. Quando você tem um câmbio apreciado como esse, isso facilita a viagem de brasileiros para fora do país, porque com uma quantidade relativamente pequena de reais, eu compro um dólar. Isso facilita as importações, o que aumenta a competição no mercado doméstico, em tese, em prejuízo do produto aqui produzido. E isso cria um problema, porque as importações são pagas em dólar. Então eu tenho que remeter dólar para fora do país. Então eu tenho aí uma saída, né, muito importante de dólares. E aí nós tínhamos um desequilíbrio causado, né, por uma demanda internacional de produto brasileiro em queda, por um preço desses produtos em queda e por um câmbio, né, mantido apreciado. A pergunta é, por que o governo manteve esse câmbio apreciado? Porque o câmbio apreciado permitia a entrada de produtos que, competindo no mercado doméstico, teoricamente, poderia ajudar a conter a inflação, que dava sinais cada vez mais de uma inflação mais elevada. Por um outro lado, a leitura feita pelo governo do mercado doméstico foi uma leitura inadequada. Num primeiro momento, a população mais pobre e a classe C partiu para o mercado consumidor até porque teve uma demanda reprimida durante décadas de má distribuição de renda. O problema é que sem poupança e sem educação financeira, essa população se endividou. E aí a inadimplência começou a subir. Com a inadimplência em alta, o mercado financeiro começou a retaliar, criando, né, instrumentos, mecanismos e formas de tentar conter essa inadimplência, basicamente apertando os critérios para o crédito, elevando a taxa de juros e encurtando o prazo de pagamento. Tudo isso se tornou uma condição adversa para que a economia se mantivesse com crescimento baseado no consumo doméstico. Só que, à medida que essa inadimplência subia e o endividamento das famílias subiam, as famílias começaram a pisar no freio. Se eu estou endividado, a ideia da família num primeiro momento era pagar a dívida para então voltar a consumir. O problema é que o empresariado começou a verificar que as taxas de juros começavam uma trajetória de elevação, que a demanda internacional pelo produto brasileiro estava em queda e que a demanda doméstica também, dado o endividamento das famílias e a inadimplência. Resultado, os empresários começaram a adiar ou cancelar investimentos. O resultado, então, pessoal, era aquilo que de mais ruim nós poderíamos ter. Um mercado externo com queda de demanda e com preço de produto exportável pelo Brasil em queda. Por um outro lado, uma elevação da taxa de juros no mercado internacional, dada a crise econômica mundial. Somados a isso, o aumento da inadimplência e do endividamento das famílias no Brasil. Somados a isso, né, uma queda dos investimentos por parte do empresariado. E aí o cenário muito ruim,
o governo chamou para si a responsabilidade de tentar manter o gasto elevado para poder tentar recuperar o PIB. Como a atividade econômica teve uma trajetória de queda, o endividamento público em relação ao PIB começou a subir. E isso torna as contas públicas mais frágeis. Em 2014, em vez de superávit primário, ou seja, de uma receita superior à despesa, excluindo-se o pagamento dos juros da dívida, o Brasil teve um déficit primário. Déficit primário em 2014, déficit primário em 2015, e a inflação começou a sair de controle. Somados a isso, nós tivemos os escândalos de corrupção da Operação Lava Jato, minando a base de apoio popular à presidente Dilma Rousseff e a base de sustentação política junto ao parlamento. Somados a isso, nós tivemos no ano de 2015 uma tentativa patética da presidente Dilma Rousseff de tentar sair da crise que o país já se encontrava. Ela chama o ministro Joaquim Levy, que é um neoliberal, hoje trabalha no Banco Mundial, terminou o doutorado dele na Universidade de Chicago, com todo respeito à pessoa dele e à formação dele, mas as crenças de Joaquim Levy era de que o Brasil tinha que parar de conter os preços administrados, como dos combustíveis da Petrobras e da energia elétrica, deveria deixar esses preços livres, o que traria inflação num primeiro momento, mas que seria acomodada nos anos seguintes, e ao mesmo tempo buscar algumas reformas estruturais para poder tentar diminuir o déficit público, controlar a inflação e aí ter a retomada do crescimento. Foi um desastre, Essas medidas, num ambiente de queda da atividade econômica, elas têm o condão de serem medidas procíclicas, ou seja, de reforçar a queda da atividade econômica. Porque se o governo começa a conter o gasto e aumentar a tributação, eu estou tirando mais dinheiro da sociedade, enfraquecendo a capacidade de investimento das firmas e de consumo das famílias. Se o governo gasta menos, eu gero menos demanda agregada, o que tem o condão de deprimir a economia. O cenário internacional não se recuperava. O governo autoriza o aumento da energia elétrica e dos combustíveis, gerando inflação de custos. Resultado, a economia no ano de 2015 foi um desastre por completo. E nesse esquema avançava a Operação Lava Jato, com denúncias gravíssimas contra a cúpula do PMDB, do PT e do Partido Progressista. Óbvio que, como o PT era cabeça de chapa, a maior parte do ônus político foi sobre o PT e foi sobre a presidente Dilma Rousseff. Não que o PT e a presidente Dilma Rousseff não tenham responsabilidade com os fatos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o maior ônus político, a população, num primeiro momento, identifica o PT, o petismo, Lula, Dilma, como aqueles que são articuladores desse processo de corrupção e de crise econômica. E aí, o PMDB de Michel Temer percebe o mau momento econômico e político da presidente, rompe com o Partido dos Trabalhadores e o governo Dilma e começa a articular, junto ao Congresso Nacional, uma aliança de partidos, PMDB, antigos aliados do PT, como o PP, como o PR, o PRB, inimigos históricos do PT, como o PPS e o PSDB, articulam, então, o processo de impeachment. A justificativa jurídica foi apenas pro forma, porque o afastamento, na verdade, foi de ordem política. A presidente perdeu a capacidade de articulação junto ao parlamento e perdeu o apoio das ruas. Dado o impeachment, primeiro o afastamento da presidência e depois o impeachment propriamente dito, Michel Temer começa a implementar uma pauta
que ficou tabulada num documento do PMDB chamado Uma Ponte para o Futuro, que na verdade é uma mudança do papel do Estado, tal qual pensado pelo governo Lula-Dilma, de maior intervenção do Estado na economia, para agora uma menor intervenção do Estado na economia. E aí Temer se aproveita, né, dessa primeira base ainda muito frágil, mas essa base que ele tem junto ao parlamento, para aprovar um conjunto de medidas para o país que não foram aquelas desejadas nas urnas. Isso precisa ficar muito clara. Uma parte da crise política brasileira no momento atual é que a população brasileira foi às ruas para pedir, pelo menos parte dela, pedir o impedimento da presidente Dilma Rousseff, contrários aos casos de corrupção envolvendo o PT. Mas ninguém foi para a rua, né, para pedir a presidência de Michel Temer. Isso é uma consequência institucional do afastamento da presidente Dilma. O resultado é que a própria figura do Michel Temer e do seu governo não conta com base nenhuma de apoio popular, não conta com a popularidade, não conta com o apoio massivo da população brasileira. Na verdade, o grande trunfo de Michel Temer é, nas palavras, né, de um amigo meu, a sua maior fragilidade. Porque, na realidade, ele só tem apoio do parlamento. Parlamento esse envolvido na sua cúpula em graves crimes de corrupção, envolvendo, por exemplo, só para você ter uma ideia, em menos de 100 dias, o Brasil tirou uma presidente da República, caiu, né, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, preso, né? E cai agora o presidente do Senado, né, que recebe o afastamento determinado pelo ministro Marco Aurélio Mello, porque virou réu, né, num caso aí, de corrupção, envolvendo o pagamento, né, de pensão de uma filha que ele teve fora do casamento, por uma empreiteira Mendes Júnior, né, há 9 anos atrás. E aí o ministro Marco Aurélio Mello entende, né, que não pode um réu no Supremo Tribunal Federal ocupar a linha sucessória direta da presidência da República, já que na falta de Michel Temer, assumiria Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, do Democratas do Rio de Janeiro, e na falta deste, Renan Calheiros, né, do PMDB de Alagoas. O ponto-chave é que em menos de 100 dias, o Brasil perdeu um presidente da República, um presidente da Câmara e um presidente do Senado. Então hoje nós vivemos a mais grave crise política que o Brasil já teve desde a instauração do golpe militar de 1964. Então, o presidente não goza do apoio popular. E mesmo assim, no meu entendimento, de maneira não dialógica com a sociedade brasileira, ele vem impondo uma pauta, né, num rolo compressor no Congresso Nacional, primeiro pela aprovação da PEC 241, que limita o gasto primário do governo por 20 anos, agora vai propor uma pauta que é a reforma da Previdência, né? Por um outro lado, vem praticando uma política fiscal contracionista, com redução dramática do gasto público, vem praticando uma política monetária contracionista, num primeiro momento com a elevação da taxa básica de juros, agora com uma queda gradual da taxa nominal, mas que na realidade significa um acréscimo de taxa real, porque a inflação caiu mais do que a taxa de juros, então a taxa real, que é a diferença entre a taxa nominal e a inflação, a taxa de juros aumentou em vez de diminuir. E o governo acreditava, ou acredita, que trazendo uma equipe econômica que ele considera como de excelência, né, a economia poderia naturalmente reagir, né? E esse é um erro. Eu preciso dizer para você uma opinião minha, pode você não concordar, mas pelo menos, né, vamos dialogar. É um erro, né? Porque em nenhum lugar do mundo políticas procíclicas, né, em tempos de crise funcionaram. A gente vê a Grécia. A Grécia afundou, quebrou, a União Europeia fez o socorro financeiro e exigiu políticas fiscais e monetárias altamente contracionistas, né? Corte de gasto público, aumento de tributação, elevação da taxa básica de juros, né? Reforma da Previdência, privatização, etc. Tal. Resultado, a crise econômica mundial estourou em 2007.
No ano que vem, em 2017, nós vamos para 10 anos de crise. E a Grécia está lá sem conseguir se recuperar. O mesmo acontece com Portugal, com a Irlanda, com a Itália, com a Espanha e com vários países europeus. Tanto que, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e o próprio FMI dizem que essas políticas procíclicas não funcionaram. Né? E não funcionam. Em nenhum lugar do mundo se verificou isso funcionando, né, pelo menos no curto prazo. E é essa pauta procíclica que o governo Temer implementa no Brasil, sem qualquer tipo de apoio popular ou sem ter, né, passado pelas urnas e, portanto, com a chancela da população de que é esse tipo de política que o Brasil deve implementar nesse momento. Então, o que ocorre agora é que a OCDE nos diz que a economia no ano passado no Brasil caiu 3,8%, esse ano deve cair 3,5%, 3,6%, no ano que vem a expectativa do governo era de crescimento de 1,5%, já reduziu essa projeção para 1%, o FMI dizia que o Brasil no ano que vem ia crescer 0,5% e agora a OCDE disse que o Brasil não vai crescer nada. Então o Brasil vai para o terceiro ano seguido de queda da atividade econômica. Nem a Grécia está nessa situação. Né? Então é uma situação absolutamente dantesca, né, de uma quebra de uma estabilidade política, de uma conturbação relacionada à questão ética e a casos de corrupção, um governo que continua com políticas procíclicas e a economia naufragando, os investimentos em queda, o desemprego em alta, a inflação está em queda apenas porque a atividade econômica desabou e o Brasil com queda de atividade econômica pelo terceiro ano consecutivo. Beleza? Vamos lá olhar o material. OCDE vê PIB do Brasil como pior entre os países do G20. A forte recessão deve fazer com que o Brasil tenha o pior desenvolvimento entre o G20, que é o grupo das maiores economias do mundo, em 2016 e 2017, segundo a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. De acordo com o relatório trimestral, né, do Global Economic Outlook, que é o panorama econômico global, o PIB interno, ou a soma de todas as riquezas do país, deve registrar uma contração de 3,4% esse ano e crescimento zero em 2017. Segundo a OCDE, a economia só irá acontecer, a retomada, em 2018, com um crescimento de apenas 1,2%. Se confirmadas as projeções, o Brasil entrará no terceiro ano consecutivo de queda do PIB. Atualmente, o país vive um cenário de recessão com inflação, o que dificulta a recuperação da economia. As estimativas diferem das do governo e da pesquisa Focus, estimada pelo Banco Central. A previsão oficial do governo é de retração de 3,5% esse ano e para 2017 um crescimento de pelo menos 1%. Por outro lado, segundo a última pesquisa, o mercado calcula uma queda de 3,49% em 2016 e uma alta de 0,96% para o próximo ano, 2017. De abril a junho, o PIB brasileiro recuou 0,6% em relação ao trimestre anterior. Foi o sexto trimestre consecutivo, 18 meses de queda da atividade econômica. Abre aspas. Segundo o relatório, a economia está emergindo de uma recessão severa e prolongada. A incerteza política diminuiu. A confiança do consumidor e dos empresários está aumentando e o investimento se fortaleceu. No entanto, o desemprego deve continuar aumentando até 2017, para só depois cair gradualmente. A inflação deve retornar gradualmente para a meta, destaca o documento da OCDE. O crescimento lento dos dividendos e a contínua contração do crédito privado, no entanto, vai limitar a alta do consumo inicialmente, embora taxas de juros mais baixas possam, eventualmente, permitir que a recuperação do consumo se acelere.
No contexto de baixo crescimento do comércio internacional e das atuais desafios de competitividade, o setor externo não vai ser capaz de fornecer tanto apoio como nos últimos anos. Então, o Brasil não poderá contar com o mercado internacional. Nesse ano, o país tem o pior desempenho do G20, depois do Brasil, só a Argentina, cujo PIB deve cair 1,7%. Na outra ponta está a Índia com crescimento positivo de 7,4%, seguido pela China com 6,7%, Indonésia com 5% e Espanha com 3,2%. Para a economista-chefe da OCDE, Catherine Mann, o mundo permanece numa armadilha de crescimento baixo. Pelos últimos 5 anos, a economia global tem estado numa armadilha de crescimento baixo, com o crescimento desapontadamente baixo e estagnado a 3% ao ano. A saída passaria, segundo ela, por uma combinação de fatores, entre eles uma política fiscal expansionista. Quem está dizendo isso, pessoal, não sou eu não, tá? É a OCDE. Na verdade, o que a OCDE está dizendo é que no momento de crise, o governo tem que ampliar o gasto público e cortar a tributação para estimular a demanda. O contrário do que o governo Temer está fazendo agora. Entre eles, uma política fiscal expansionista, elevando os gastos públicos, por exemplo. Abre aspas. Os formuladores de política devem examinar atentamente o espaço fiscal. Juros baixos permitem a muitos países estimular a infraestrutura e outras iniciativas de crescimento. Evitar armadilhas de comércio combinadas com medidas sociais para melhor distribuir o ganho da globalização e da mudança tecnológica são prioridades chaves, justamente aquilo que, infelizmente, o governo brasileiro optou por não fazer. Usar a janela de oportunidade criada pela política monetária e avançar nas medidas estruturais e fiscais podem aumentar as expectativas de crescimento e criar o ímpeto necessário para a economia global escapar da armadilha de baixo crescimento econômico. O nosso problema no momento atual é que o governo Temer, insiste numa política procíclica de conter o gasto público. E com isso, ao contrário do que alguns alunos às vezes pensam, nós não estamos dizendo aqui que nós estamos advogando a irresponsabilidade fiscal, o descontrole das contas públicas. Não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo, contudo, é que medida procíclica de contenção de gasto público, elevação de tributação, elevação de taxa básica de juros, num contexto de crise, tem o condão de agravar a crise e não de solucioná-la, como percebeu bem a Europa agora. Então, o governo deveria estar agora preocupado prioritariamente com programas e iniciativas para a retomada do crescimento. O problema é que o governo resolveu se dedicar como prioridade medidas que são consideradas a curto prazo como procíclicas e não como anticíclicas. Beleza? Abraço grande para você, até a nossa próxima aula. Até lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a fazer o nosso curso para a Prefeitura de Boqueirão 2017. O Lá Concurso é um site que está no ar há mais de 8 anos e nós resolvemos fazer um curso específico para a galera aí do interior da Paraíba e o nosso grande curso. Gente, atenção, o nosso curso nós temos aí mais de 121 aulas, tá certo? Nós disponibilizamos apenas 15 aulas na internet, somente 15 aulas, são 121 aulas com esses professores que vocês acabaram de assistir essa pequena aula demonstrativa, né? E o seguinte, são mais de 97 horas, papo reto com vocês, ó, olhando no olho, olho no olho. Se você assistir todas as nossas videoaulas 2 vezes, eu tenho certeza que lá na hora da prova, no dia 6 de agosto, você terá aí plenas condições de ser aprovado no concurso. Bacana? Eu já ia esquecendo, você quer esse material de apoio, esse PDF da aula do professor? Então convido vocês aí a acessar o nosso site, tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui no Lá Concurso. Fui, tchau! Clique lá.